Do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é dia 19 de junho de 2020. Canal Brasil Notícias, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Desde já eu quero desejar a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Bom, não vou dizer para vocês, né? Aproveitem, viagem, passeio, porque não pode, né? Mas enfim, vamos lá. Gente, eu havia dito que não queria saber quem foi o ministro que votou contrário. Dos 11 ministros, apenas um ministro votou contra o inquérito das fake news. E eu falei, isso aí pra mim... Mas quando eu fui olhar, depois eu lendo as matérias, depois que tinha terminado o trabalho ontem, e aí eu dei uma olhadinha assim, aí vi lá o Marco Aurélio Mello. E aí eu falei, o Marco Aurélio Mello votou contra? E o mais interessante que eu achei na questão do voto do Marco Aurélio Mello foi a fala dele. Eu vou passar aqui pra vocês. E quando eu vi a fala do Marco Aurélio, eu falei, não, eu vou publicar isso aqui, porque parece que o voto dele não foi igual ao voto do Celso de Mello, lá no tempo do Sarney, que votou contrário só para contradizer a Folha de São Paulo, quando na verdade a opinião dele era outra. Mas vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, daquele like maroto. Aperta aí o sino das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Bom, gente, vamos à matéria. Eu achei muito surpresa a colocação dele, por isso que eu vou trazer para vocês. Marco Aurélio surpreende, é o único lúcido. Estamos diante de um inquérito natimorto. Vamos à matéria? O ministro Marco Aurélio Mello deu uma verdadeira aula de direito para todos os seus pares. Detonou o malfadado inquérito das fake news nesta quinta-feira, 18, durante seu voto. É o inquérito do fim do mundo, sem limites, afirmou o ministro. Cara, eu fiquei surpreso com isso aqui. E prosseguiu. Estamos diante de um inquérito natimorto, afirmou. Marco Aurélio pontuou ainda que o inquérito é uma afronta ao sistema acusatório do Brasil e que magistrados não devem instaurar inquéritos sem prever percepção dos órgãos penais. Vamos ao vídeo. Cara, e esse cara é o cara que é o irmão do... é o primo do Collor, né? Que segundo consta, se não me falha a memória, também ele não conseguiu passar em concurso público. Mas pelo menos aqui... eu vou passar para vocês. Deixa eu aumentar aqui o volume. Supremo não é sinônimo de absoluto. É um dos poderes, integra um dos poderes da República. O colega relator deste inquérito aceitou a designação verificada, passando a encerrar um verdadeiro juízo de exceção. A anterioridade da lei penal, o contraditório, a ampla defesa, o habeas corpus e o devido processo legal. A expressão máxima, mas não única, do sistema penal acusatório está contida no artigo 129, inciso 1 da Constituição. Foi buscar na Constituição. Separa nítida e inexoravelmente as funções de acusar e julgar. E aqui o inquérito foi instaurado logo pela vítima do que assacado. O princípio da demanda ou iniciativa das partes, próprio do sistema acusatório, decorre da indispensável neutralidade do órgão julgador. Sem ela, toda a atividade jurisdicional restará viciada. Por esse motivo, a tendência é retirar do Poder Judiciário qualquer função persecutória e o inquérito é embrião da persecução criminal propriamente dita, o pilar do sistema penal acusatório é a baliza de que juízes devem se manter distantes
da fase pré-processual de coleta de provas necessárias à formação da opinião delicti e à formulação da acusação, nela atuando apenas quando provocados pelas partes. A problemática para mim seríssima, o fato de se ter escolhido a dedo. Eu não aceitaria essa relatoria. O relator do inquérito... Só uma pausa aqui, gente. Vocês falaram assim, quando ele fala escolhido a dedo, Alexandre, ele está se referindo a Alexandre de Moraes, que foi escolhido pelo Toffoli a dedo. Inclusive ele fala, eu não aceitaria esta relatoria. Observância do sistema de... Vou só voltar um pouquinho para nós pegar. Distantes da fase pré-processual de coleta de provas necessárias à formação da opinião delicti e à formulação da acusação, nela atuando apenas quando provocados pelas partes. A problemática para mim seríssima, o fato de se ter escolhido a dedo Alexandre de Moraes. Eu não aceitaria essa relatoria. O relator do inquérito, sem observância do sistema democrático da distribuição. Presidente, estamos diante de um inquérito natimorto e ante as achegas verificadas depois de instaurado, diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. E devo ressaltar que inicialmente esse inquérito foi coberto pelo sigilo. Receio muito, presidente, as coisas misteriosas. Devo ressaltar que somente se deu margem ao acesso por possíveis investigados envolvidos passados 30 dias, o mesmo ocorrendo quanto à audição da Procuradoria-Geral da República. Tá aí, gente. Tá aí. Confesso para vocês que a fala do Alexandre, a fala do ministro Marco Aurélio Mello me surpreendeu. Eu sou sincero a dizer que era um dos ministros que eu achava que teria... Eu não achava que era o Fux, porque eu já tinha visto que o Fux tinha votado. Sabia que não era a Carmen Lúcia, porque a Carmen Lúcia eu também vi, né? O Gilmar eu vi que votou, só não tinha visto ainda o Toffoli, a Rosa Weber eu sabia que tinha votado, mas não sabia qual voto ela tinha dado, né? Enfim, mas Marco Aurélio Mello era um dos ministros que eu tinha praticamente certeza. E a colocação dele ali, que eu tinha certeza que ele ia votar a favor do inquérito. Mas a colocação dele aqui no que a gente viu, gente, é 100% correta. Ele descreve exatamente pontos chaves, né? Uma coisa que ele fala, o juiz... ele não pode ter envolvimento com o caso, ele não pode ter envolvimento com as partes, ele precisa estar desligado de tudo. Ele não pode ter nem participação com a produção ou a investigação das provas. Ele não pode ter. Para quê? Para que haja imparcialidade ao julgar os fatos. O papel do juiz é pegar as provas que já estão prontas ali e julgá-las. Ouvir a testemunha de defesa, ou a testemunha de acusação, o advogado de defesa, o advogado de acusação. E em cima disso, se lhe for cabível, né, não mediante a um júri, que no caso aqui não tem júri popular, decidir qual a sentença a ser aplicada. No caso aqui do inquérito das fake news, né, nós temos o Alexandre de Moraes sendo vítima, que representa ali o STF, sendo ele, né, o investigador, né,
sendo ele o julgador e sendo ele o condenador. Tudo ele, quer dizer, o vício está instaurado dentro do inquérito das fake news do começo ao fim. O Marco Aurélio, inclusive, questiona, fala, na verdade ele não questiona, ele critica a forma que o inquérito foi aberto. E ele é bem direto, ele diz, o relato, vou dizendo as minhas palavras, que eles falam meio em latim, meio em... o que ele fala ali é o seguinte, que o relator foi escolhido assim, ó, pá, a dedo. A dedo. Né? Quando na verdade o relator, né, o julgador nesse caso, né, tem que vir por intermédio das partes. Quem são as partes que ele fala? PGR ali, primeiro a PGR, porque a PGR é quem tem, junto com o Ministério Público Federal, quem tem as atribuições de abrir o inquérito, pedir investigações, pedir diligências. Isso é trabalho da PGR e do Ministério Público. E após essas partes terem, né, aí vem o processo em si, cria-se a relatoria através de voto, que não foi o caso, ele fala foi escolhida a dedo. É tanto que ele diz o seguinte, se essa relatoria fosse dada a ele, Marco Aurélio, ele não aceitava. Por quê? Porque ela fugiu literalmente do sistema processual. E ele mesmo chama de inquérito das fake news, né? Mentira. Ele chama de inquérito do fim do mundo, um inquérito absurdíssimo, né? Na qual agora eles estão pesando Abraham Weintraub nessa questão toda. Então tá aí, gente. Confesso para vocês que como eu disse a vocês, eu não queria nem saber quem foi, mas quando eu vi o vídeo, quando eu ouvi ele falando, eu falei, não, aí eu vou divulgar, eu vou publicar, porque a gente critica o que tem que ser criticado, a gente fala, olha, né, já trouxe várias ações do Marco Aurélio Mello aqui que são absurdas, mas nessa ação ele tomou a postura de um verdadeiro ministro do STF, nesta ação, e merece ser divulgada, né? Infelizmente, Dias Toffoli, outros ministros, o Dias Toffoli é óbvio que ele votaria, né, ele, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, sem a menor dúvida, esses votariam, deixa eu ver, Gilmar Mendes, Toffoli, eram 3 votos que era 100% garantido, porque um dos pontos do inquérito é o quê? É proteger os ministros do STF, né? Os ministros e familiares, né? Instituição, ministro e familiares. Ora, quem são os familiares envolvidos aqui? Nós temos um rolo com o irmão do Dias Toffoli e temos um rolo com a mulher do Gilmar Mendes, né? A Receita pegou na cola dos dois e aí foi naquele tempo que teve aquele problema, lembra? Né? Que eu trouxe a matéria para vocês falando que o Gilmar Mendes, né, correu para debaixo da toga do Dias Toffoli, aí o Toffoli foi lá e criou esse inquérito, depois, né, e aí em cima da Cruzoé e tudo, naquela época foi a Cruzoé quem divulgou a informação, o pau cantou, e aí eles criaram isso aí para proteger, né, teve aquele negócio do amigo do meu pai também, enfim. Então a gente vê claramente que o papel desse inquérito não é outro a não ser político. Primeiro, proteger os ministros e familiares. Segundo, atacar o governo, porque primeira vez na história os ministros estão na berlinda. E é graças ao novo governo, porque já que não encontraram nenhuma corrupção, nada para acusar o presidente Bolsonaro, eles precisam de alguma maneira... Porque os outros eram fáceis. Lula foi corrupto, Dilma corrupta, Temer corrupto. Então o que havia com esses presidentes, o que está havendo hoje com o Senado. Qual é o problema do Senado hoje? O Senado está com o rabo todo preso no STF e vice-versa. Então fica aquela troca de favores. Eu não condeno vocês, vocês não põem o impeachment embaixo para andar. Como isso não acontece com o presidente da República, eles não conseguiram nada contra o presidente. E eu achei bacana, interessante, porque eu achei bem interessante o momento que aconteceu a prisão do Queiroz e a forma que aconteceu a prisão do Queiroz, né? Vocês podem ver que é num momento de pressão em cima do presidente, né? Então é mais uma ação do sistema para tentar derrubar o presidente Bolsonaro, né?
O Queiroz estava lá, não era foragido. Isso é uma coisa que a mídia não fala, não explica para vocês, porque a intenção é passar para vocês como se o Queiroz fosse foragido. É bom lembrar que a própria Veja, não estou lembrado se foi em outubro ou novembro do ano passado, né, falou com ele, mostrou a cara, enfim, né, um monte de coisa. Ele estava fazendo inclusive até uns tratamentos, os negócios, tiraram foto dele de boné, um monte de coisa. Então, quer dizer, o cara não estava foragido. Mas a mídia, é óbvio, né, continua, como sempre, meias informações para falar de uma verdade, mas com um toque de distorção para você não entender a real dimensão da coisa, né? Mas tudo bem, vamos tocar o barco. Eu só achei muito estranho o momento que essa prisão aconteceu, né? Mas, enfim. E eu acho engraçado é o seguinte, né? É outro ponto. Você vê, o STF proibiu, olha só que engraçado, proibiu da polícia entrar, fazer operações nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. Inclusive agora os bandidos estão até com toque de recolher. Inclusive os bandidos agora, eu trouxe até a matéria que eles estão cobrando uma taxa de segurança de R$50 mensais para residências e parece que é 200 ou é 300 reais por semana para comerciantes. E com o aval do STF, porque o STF proibiu a polícia de entrar lá e fazer operação. Mas uma operação como essa, de um cara que todo mundo sabia onde está, a não ser a esquerda, né, que vivia perguntando onde que tá, mas estava na mídia aí. E foram lá e fizeram aquela coisa cinematográfica para dar aquela ação de que, meu Deus do céu, né? Bom, gente, Canal Brasil Notícias, trazendo mais informações. Ah, e o engraçado da coisa é que agora apareceu testemunha de tudo quanto... Ah, ele fazia isso, porque ele dava todo final de semana no churrasquinho. Engraçado, se o cara fosse foragido, por que essas pessoas não denunciaram ele antes? Né? Por que só vem falar agora, né, que acharam o cara? É meio esquisito, mas vamos embora. Tá aí, gente, as ações do STF. Infelizmente, um inquérito totalmente inconstitucional foi considerado legal. Isso não muda que ele quebrou e quebra ainda todas as regras da Constituição. Mas parece que a Constituição é uma coisa que não vale mais no mundo do STF.